Bem legal assim, né? Sábado, 20 para as 4, psicólogo entrando. A gente pode ter duas soluções aqui, né? A gente pode ficar mais nervoso ou pode ficar mais calmo. A ideia é a gente tentar ficar um pouco mais calmo, né? O que eu quero passar para vocês? Eu trabalho nessa área de concursos já fazem mais de 14 anos, sempre na questão de preparação de concurso em si, e terminei meu mestrado esse ano com exame da ordem. A minha pesquisa foi exatamente para poder perceber o nível de estresse dos candidatos com o exame da ordem. O legal foi que, né, as pessoas que passaram eram as pessoas que estavam estressadas. Tá? Porque, num nível natural, que eu tinha a imagem aqui que eu ia mostrar para vocês. Existe um gráfico que a gente trabalha, que também não está aqui, vocês têm aqui, que a gente trabalha a relação do estresse com a emoção. Quanto mais estressado você tiver, a relação ela se estabelece assim. Tem um gráfico assim, aqui é o estresse médio com a performance boa. Quem fica aqui, fica no alerta, no sono, aqui fica no esgotado e no desorganizado, versus a performance. Então a performance boa precisa de um estresse médio para que a pessoa possa passar. Quem chegar tri-zen, vou fazer a prova zen, não tem problema. Nada me acontece, está tudo bem. Pode estar na fase um pouco mais sonolenta. Quem chega na fase esgotada e estressada, pode ultrapassar a performance ideal para que o resultado aconteça. Aí as pessoas me perguntam, muito bem, como eu chego no ideal? Boa pergunta. Se eu tivesse essa resposta, certamente eu teria colocado em pílulas e teria resolvido. Como é que se consegue isso? Na verdade, a gente vai conseguir isso na medida em que vocês se conhecerem dentro desse processo. E trabalharem muito com essa questão do estresse e da ansiedade que vocês estão vivenciando no dia de hoje, se preparando já ao longo desse tempo todo que vocês estão aí nessa caminhada para concursos e agora nessa caminhada da OAB em função da prova. Primeiro lugar que é importante saber. Gente, amanhã quando vocês receberem a prova de vocês, ela está pronta. Está ali, certinha. À medida que vocês vão olhar para a prova, essa emoção e esse pensamento que vocês pegarem no momento da prova, essa emoção vocês têm domínio de poder modificar. A prova não. Ela está pronta. O grande lance é poder estar aliado à prova naquele momento com a sua emoção. A prova está ali. Ela é um bicho. Não, ela é só uma prova. Questões que vocês devem estar vindo estudando há horas. Precisamos 50% da prova. 40 questões. As pessoas me dizem, de repente eu fiquei por uma ou duas, eu fiz 38, fiz 39. De 41 a 42, eu preciso acertar uma ou duas. Eu não sabia o conteúdo? Sabia. Provavelmente, eu cheguei um momento em que eu ultrapassei a barreira do estresse. O grande lance nessa situação é que muitas vezes a gente fica olhando para o vizinho do lado também. E aí aquela confusão lá na hora da PUC e todo mundo acaba se estressando com aquela multidão. Então, recomendação número 1. Façam a parte de vocês amanhã. Cheguem quietos, sentem, não fiquem nessa aglomeração porque é muito fácil a ansiedade, a minha ansiedade, o meu estresse, eu passar para a pessoa que está do lado. Com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Eu estou mal. Eu sempre conto isso. Teve um concurso do Ministério Público e tinha um grupo de alunos, nós estávamos na frente do Rosário na segunda etapa da prova, e 4 alunos olharam entre si e disseram, o cara está chegando ali, vamos dar uma sacaneada. Eu digo, não façam isso, eu tentei, não façam isso, a prova é agora. E o cara chegou e os 4 se olharam. Tu viu que mudou a prova de hoje? E o cara, o quê? Não é mais, tu não viu? A gente nem trouxe o Código Penal, não é mais penal. Hoje é civil. Gente, aquele cara ficou branco. Como ele começar a ficar branco, eu disse, gente, pelo amor de Deus, desmintam isso. E todo mundo, brincadeira, a prova é de penal mesmo, como trouxe o código. Ou seja, brincadeira de mau gosto, um pouquinho antes. Mas deu tempo do cara se recuperar. Por quê? Porque fica aquela situação toda, aquele estresse todo naquele processo, e as pessoas ficam tentando dividir as suas angústias. Mas eu não sei porque vai ser certo, porque eu não sei vai ser ruim, porque eu tô... Gente, se cada um conseguir conter a sua angústia e a sua ansiedade, isso a gente contém na medida que a gente conhece o que me gera ansiedade, o que me gera angústia. Claro que de hoje para amanhã a gente tem que fazer uma recapitulação um pouco melhor para saber assim,
Estar com pessoas me gera ansiedade. Ouvir cobranças. Né? Teve um candidato que eu atendi essa semana e ele disse, eu vou viajar e se alguém me ligar para me dizer boa prova e fica tranquilo, eu desligo meu telefone. Foi um recado para mim, né? Óbvio, né? Eu senti, não vou te mandar mensagem nenhuma de fica tranquilo e boa prova. Por quê? Porque gera essa emoção e vem a cobrança junto, acompanhando, que vai fazer com que eu ultrapasse a barreira da normalidade. Quem estudou, quem se preparou hoje, a prova é que horas amanhã mesmo? Às 2 da tarde. São 15 para as 4. Quem se preparou até hoje, se preparou. Não, hoje eu vou estudar, dar aquela estudadinha básica de algumas coisas, ética, porque eu não posso perder as questões de ética, eu vou lá e vou estudar. Ok, gente. Estudem como caras, como eu recomendo assim, ó. Olhem figuras. Porque o que vocês têm, o que vocês já absorveram, já está absorvido. Não tem como, de alguma maneira, absorver mais coisas nessas, sei lá, sendo bondoso, 6 horas que a gente ainda tem pela frente. Porque 10 horas mais ou menos a gente vai dormir, né? Tem que dormir, né? Detalhe, tem que dormir, né? Esse é um detalhe importante. Teve uma outra situação que a candidata me disse, ela tinha um planejamento. Primeiro, Tilenol, depois do Tilenol, Dorflex, depois do Dorflex, o calmante. Se ela não conseguisse dormir. E eu disse pra ela, por favor, faça isso. Então, se Tilenol te dá sono, se tu estiver muito ansiosa antes da prova, tu toma o Tilenol. Tu não hesita em tomar o Tilenol. Ela me ligou às 9 da manhã de domingo, 9, 10, me dizendo, acabei de tomar o Dorflex. Eu tomei o Tilenol às 4 da manhã e não me adiantou. Eu tomei o Dorflex agora e agora eu tô com sono, o que eu faço? Eu digo, agora tu toma um banho frio, pelo amor de Deus, e vai caminhar. Eu preciso que tu transpire, que tu bote essa medicação pra fora, porque senão tu não vai fazer a prova. Tu acha que eu não vou fazer a prova? Eu digo, eu acho que tu não vai fazer a prova. Né? Detalhe, ela estava grávida. Resumindo a ópera, ela foi fazer a prova, saiu da prova, foi pro hospital ganhar o nenê um mês antes que ela tinha que ganhar o nenê. Né? Porque ela não cumpriu a rotina que ela tinha de combinação. Era para tomar o Tilenol às 10 da noite para ela já tranquilizar, o Dorflex no máximo à meia-noite e o tranquilizante no máximo à 1 da manhã. Então assim, ó, ela se conhece. Não tomem medicação ou não mudem a rotina de vocês. Amanhã eu vou acordar, vou tomar um baita de um café, vou comer um monte porque às 2 horas tem que ter energia. Se vocês não têm esse hábito, não façam isso. Porque isso vai atropelar a vida de vocês. Pela seguinte razão, vocês estão sob tensão. Vocês estão estressados aqui, dentro desse processo. Muitas pessoas estão aqui ou aqui já. Eu preciso voltar para cá. Para quê? Para poder produzir aquilo que eu preciso. Então eu tenho que ter um olhar nesse momento da minha prova, trazendo a prova, como eu disse para vocês, muito próximo, deixando que cada um tenha um ritmo. O fulano estudou 3 meses sem parar, 18 horas por dia. Legal, parabéns para ele. Né? Eu não consegui, paciência. Vocês vão ver depois da caminhada de vocês, que vocês vão perceber, quem for para concurso público, que hoje em dia está primando a qualidade do estudo. E não o cronômetro batendo na quantidade de horas que eu tenho para poder estudar. Então eu tenho que estar muito claro assim, qual é a qualidade de estudo que eu tenho. O que eu preciso fazer ali para ter uma qualidade de estudo dentro desse processo para atingir um nível mediano ali nessa estrutura toda de estudo. E é isso que vocês têm que olhar para trás do que vocês fizeram. Isso também vai fazer com que vocês se sintam melhor. Vai fazer também com que vocês tenham base para buscar um nível de estresse mediano, para que as coisas possam acontecer. Então, não dando bola para todo mundo, cada um tem uma história, né? Ou seja, cada um entra na hora da prova com uma estrutura diferente, então eu não posso tentar resolver o problema do fulano que não dormiu, do problema do Beltrano que comeu um pratão de churrasco antes do almoço, ou seja, eu tenho que estar olhando para a situação como sendo, é uma situação minha, eu preciso ter isso de tranquilidade porque eu quero o resultado. Eu não estou ali brincando. Por mais que vendam essa questão toda da prova da ordem, uma coisa de, é a prova da ordem. É a prova da ordem. Mas não é prova de culinária, nem prova de psicologia. Se vocês raciocinarem ali em cima, que é o que a gente precisa, que é aqui o que vai dar o raciocínio, vocês vão conseguir responder a prova. Bom, se vocês não estudaram, não vão conseguir. Não tem pílula mágica em relação a isso. Então é importante ter claro assim, qual foi a construção que vocês fizeram. Olhei para trás, mas eu podia ter rendido melhor um dia mais, um dia menos. Gente, um dia da caça, outro do caçador, minha gente.
Nem todos os dias eu vou produzir de uma forma legal. Levem essa questão do estudo para a vida do dia a dia de vocês. Todos os dias vocês estão de bom humor? Todos os dias as coisas estão tri bem? Não, né? Quando a gente tem um relacionamento, nem todos os dias, por mais que a gente goste da pessoa, nem todos os dias é o dia legal de estar com a pessoa. Então eu vou estar trabalhando com isso junto nesse processo. Outra dica para vocês nessa questão muito de ficar centrado nas coisas de vocês. Quem já fez prova, faculdade, ou aquele colega que sempre ia bem, eu nunca vi em nenhum concurso, dos concursos que eu acompanho ao longo desses 14 anos, eu nunca vi ninguém, nem vestibular, nem concurso, eu nunca vi ninguém chegar na hora da prova com um isoporzinho, eu sou do tempo do isopor ainda, ou uma sacolinha que conserve gelo, térmica. Obrigado. E aí a pessoa chega lá e tu diz assim, o que tu tem aí na sacolinha térmica, no isopor? Um outro cérebro, quando eu cansar um eu troco e boto o outro. Todo mundo que passa tem um cérebro só. Ninguém tem essa coisa de 2 cérebros. Ah, mas o cara sabe, Tem pessoas que realmente têm um pouco mais de facilidade, mas eu conto nas mãos essas pessoas que têm essa facilidade. Nós, mortais, estamos no nível médio de esforço, buscando exatamente dentro desse processo. É inevitável o nível de estresse que vocês fizeram ao longo dessa preparação, que vocês andaram aqui nessa curva. Dias melhores, dias piores, dias irritados, dias que não entrou absolutamente nada de conteúdo, dias que entrou um monte de conteúdo, ou seja, isso vai indo de acordo com o ritmo de cada um de vocês. Então, não mude a rotina. Vocês hoje estão em TPM, né? Não, TPC que eu chamo, Tensão Pré-Concurso, né? Que é natural. Respeitem o ritmo de vocês. Não tentem fazer ao mais que vocês não vão conseguir. Vocês estão aqui na finaleira já. E isso é extremamente fundamental para poder chegar lá e buscar a questão da prova. Uma coisa que é legal que vocês precisam saber. Nível de ansiedade, ele desperta no organismo. Quimicamente, ele altera todo o organismo. Você fica ansioso, naturalmente, a sua respiração começa a ser uma respiração mais curta, como eu chamo a respiração de cachorrinho. Então tu não percebe e tu tá fazendo a prova e tá respirando, sem perceber, né? Nessa situação você vai estar hiperventilando demais e o seu cérebro vai ter uma informação de que você supostamente está correndo risco, correndo algum tipo de perigo, que ninguém está efetivamente, né? A não ser de não conseguir a prova da hora, ninguém está para morrer, ninguém, né? Ou seja, nesse sentido, na medida em que tua respiração ela tá mais curta, você precisa se dar conta e buscar automaticamente construir naquele momento, que é rapidamente, uma respiração mais longa. Quanto mais longa ficar a respiração de vocês, maior o nível de oxigenação do cérebro de vocês, mais fácil vai ser para que vocês possam raciocinar e olhar as questões ali na hora da prova. Tem 2 formas que são as mais indicadas quando a pessoa está muito ansiosa e a pessoa está ali preocupada em relação à hora da prova. Vou ficar de lado, a gente faz a conchinha com a mão, tá? Encaixa aqui no nariz, né? Se der para encaixar, né? Vai encaixar aqui e na medida que você encaixar, você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E vai estar respirando esse ar que vai saturar o oxigênio e você vai estar respirando o gás carbônico. Na medida que você respirar gás carbônico, automaticamente você começa a afrouxar. Então, tá muito ansioso, tá olhando a prova, mãozinha aqui, pá, pum, fez, respirou, bem lento. Não adianta vir para cá, porque não vai adiantar nada, né? Você vai ter uma situação de mais angústia pela situação. Mas você vai fazer aqui e vai trabalhar a respiração lenta. Preste atenção, vocês vão demorar no máximo 2 ou 3 minutos prestando atenção na respiração de vocês. Para que vocês saiam desse nível aqui e venham para cá, no nível de estresse. Outra forma de relaxar, ficou claro essa da mão? Tem o saquinho também, né? Mas não sei se o saquinho, eles vão deixar vocês ter um saquinho lá, botar pra fazer ele, é capaz de ficar meio estranho, né? O saquinho enchendo e esvaziando, então a mão é mais sadia. Procurem fechar o máximo possível da mão. Não, olhar na cor, não, tô com as mãos limpas, diz pro fiscal, vou cheirar aqui a mão, não tem cola na mão, não tem droga, não tem nada, tá? Não tem nada que vai me deixar mais chapado aqui, né? Tem outra forma que você pode fazer, você vai contrair todo o seu corpo. Você está sentado, se coloca numa posição ali mais tranquila possível, tá? Dentro de uma estrutura, eu vou sentar aqui, se vocês precisarem levantar, fiquem à vontade, tá? Se coloquem numa posição tranquila, estão sentados, a mesa está aqui da prova, botem a mão aqui e comecem a contrair o pé, vem contraindo a perna
vem contraindo a coxa, vem contraindo o abdômen, o braço, as mãos, vem contraindo a boca, cerra tudo, segura, solta. Você segura durante alguns segundos e solta. Por quê? Na medida em que você fizer isso, o seu cérebro também vai ficar não sabendo o que está acontecendo. E vai te tirar daquele estado de tensão. Por quê? Ele vai precisar entrar num estado. Opa, tem alguma coisa errada. O que eu faço? Ele volta a funcionar, teu coração volta a baixar e automaticamente tu começa a recuperar a tua respiração dentro de uma tranquilidade. Esse da contração, talvez para o dia não seja o mais indicado, talvez as pessoas estejam mais contraídas, mais estressadas, então a contração pode ser um pouquinho pior. Mas a mão, ela é fundamental. Não contraiam muito a boca, não me quebrem os dentes lá na hora, pelo amor de Deus, vocês vão estar num nível de tensão maior. Né? Então, contraiam o suficiente, se quiser só contrair a mão, as pernas, não tem problema. O lance é desviar o foco. Por quê? A gente faz isso muito com a questão das pessoas que têm crise de pânico. Quando a pessoa está lá no meio da ansiedade dela de pânico, tu diz para ela, o que tu está enxergando ali no quadro? E a pessoa, não, mas eu não tenho condições de olhar. Não, mas me diz o que tu está enxergando no quadro. Aí a pessoa começa, é um quadro branco, onde tem um gráfico azul, onde tem... E a pessoa vai indo, daqui a pouco ela está te relatando, o quadro é grande, tem um apagador lá, tem tal coisa, ou seja, automaticamente ela distrai aquele foco maior de ansiedade e aí ela vai conseguir se tranquilizar e volta quimicamente, né, organicamente no seu organismo funcionar para quê? Para que você possa raciocinar, você possa pensar e as coisas possam ir de um nível diferente dentro dessa estrutura como um todo. Tá? Se vocês procurarem essa relação, se vocês quiserem, na internet, vocês vão ver que tem a relação, que a curva se chama de Yerkes-Dodson, que foi em 1906, se eu não me engano, foi estudado nos Estados Unidos, e aí eles estabeleceram, e agora com a minha pesquisa, eu acabei mostrando em relação a isso aqui. As pessoas que estavam totalmente desestressadas não passaram, e as pessoas que estavam com sintomas de estresse físicos, inclusive, acabaram não passando também. Então, acabaram passando as pessoas que estavam no nível mediano dentro dessa estrutura, que é normal. A primeira coisa de você poder fazer é administrar isso, como eu disse desde o início. Então, na medida que você se conhece, você vai se administrando e você vai fazendo aquele momento ali ficar um pouco mais tranquilo. Não esqueçam, a prova ela não muda em hipótese alguma. Ela já está impressa. Vocês sim conseguem mudar. Não estão conseguindo fazer? Levantem, vão ao banheiro, lavem o rosto, tirem o foco, como eu disse para vocês. Voltem ali. Busquem na memória de vocês a construção do estudo. Que estudo que vocês fizeram? Fizeram um estudo leve, estudo moderado. Eu costumo fazer a analogia do estudo, o estudo com a história dos 3 porquinhos, que pode ter sido um estudo de palha, de madeira ou de alvenaria. Então, você vai buscar na sua memória e vai saber que estudo você fez. Da mesma maneira, assim, eu vou pedir um favor para vocês agora. Não façam avaliações da prova naquele momento. Deixem a prova avaliar vocês. Não fiquem tentando achar, não, mas eu acho que eu acertei. Façam a prova, ela vai avaliar vocês. É muito comum um candidato estar indo, está fazendo a prova, essa aqui eu acho que eu errei, essa aqui eu acho que eu acertei, essa aqui eu acho que eu não sei o quê. E aí ele vai se autoavaliando ao longo da prova. E aí vai lá, conta. Mas eu acho que eu acertei 38. Preciso... A prova vai avaliar vocês. Fiquem tranquilos que depois vocês vão ter um resultado. E isso vai ser a consequência do que vocês estão fazendo. Claro, né, gente? Isso tudo tem um conjunto de crenças lá atrás, isso tudo tem um conjunto de pensamentos lá atrás, na cabeça da gente, que vai fazer com que a gente tenha que entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com a gente. E não algumas horas antes da prova, como a gente está aqui. A intenção é para a gente poder estar dando algumas dicas práticas para vocês, porque a gente não tem como evitar a ansiedade, não tem como evitar o estresse. Se eu não consigo evitar, eu aprendo a trabalhar com eles. Na medida que eu aprendo a trabalhar com eles, o resultado vai ser muito melhor dentro dessa estrutura. E aí, uma coisa vai puxar a outra dentro desse comportamento de vocês. Alguma pergunta? Algum que vocês queiram saber especificamente? Um de cada vez, por favor. Eu não consigo concatenar as perguntas, também estava trabalhando até agora, fica muitas perguntas juntas assim, eu peço um pouquinho de tranquilidade para todo mundo. Não existe fórmula mágica, minha gente. Não existe pílula do conhecimento, nem pílula da tranquilidade. Dizem que existem
uma pílula que me faz prestar mais atenção. Mas se você não tem necessidade de uso, você tranquilamente vai estar usando uma medicação à toa, que não vai funcionar para nada. Então, o grande segredo é o equilíbrio entre estudo, lazer, passeio, sono e alimentação. Quando eu disse isso a primeira vez para uma aluna, me disse, quantas horas você quer que o dia tenha aí? Quer que eu tenha 30 horas num dia? Eu digo, não. Você não precisa fazer tudo isso num primeiro dia, ou num segundo dia. Você vai fazer um conjunto de fatores. Não tem como puxar de um lado e não puxar de outro. O sono é fundamental, minha gente, para que vocês possam reequilibrar aquilo que vocês estudaram ao longo do dia. Da mesma maneira que não adianta você fazer um estudo, agora já não para amanhã, mas voltando à questão, indo um pouco mais para frente para a próxima etapa, que todos vocês vão passar, eu tenho certeza absoluta disso. O que eu preciso fazer? O dia do meu estudo, eu preciso dividir ele. Eu não posso tocar direto várias horas de estudos, sem fazer uma parada, que a gente chama de descanso ativo. Por quê? À medida que tu vai, estuda e toca o dia inteiro, a tua memória vai absorver ou o início do dia ou o final do dia. Aquele vácuo, aquele que aconteceu ao longo do dia, pode ser que ela absorva ou não. Absorva ficou ótimo. Absorva ou não, tá? O que eu preciso fazer? Estudo uma hora, paro 10, 15 minutos. Estudo mais uma hora, paro 10, 15 minutos. Faço outra coisa que não exija do meu cérebro. Teve uma candidata que me disse, eu paro de estudar e aí lá eu vou lavar louça e lavar roupa. E aí... Não, aí eu fico cuidando quanto eu boto de sabão, quanto se eu não quebro o prato. Tu tá usando teu cérebro. É para tomar um suco, é para ir no banheiro, é para fazer comer uma fruta, para fazer um alongamento, para que aquele conteúdo possa ser absorvido. Da mesma maneira que a gente diz que é como se eu digo, né? Você digita e você precisa apertar a tecla salvar. Porque pode faltar luz a qualquer momento e você não vai absorver aquilo que você fez. Então, na medida que você estuda, você para, você vai indo, para quê? Para ir absorvendo ao longo do tempo esse conteúdo que você vai fazer. Tá? Então, não tem como passar sem estar um pouquinho estressado, sem dominar a ansiedade que está ali, sem não mudem a rotina, como eu disse para vocês hoje, né, em hipótese alguma, no final da tarde, ao longo do dia de amanhã. Uma alimentação natural, normal, que vocês estão acostumados a fazer, tá, dentro desse processo, para não ter contrapartidas. Medicação, em hipótese alguma, que vocês nunca tomaram. Não, mas tem um remedinho lá para pressão que faz meu coração não bater. Ou bater menos, né? Bater mais fraco. Sem problemas vocês podem tomar, mas não no dia da prova, tá? Isso a gente começa a fazer um estudo, a gente começa a fazer uma uma experiência antes. Né? 1, 2 dias antes tu vai lá e estuda, toma o remédio para ver o que acontece. Se não acontece nada no dia da prova, não vai acontecer nada também. Você vai ficar tranquilo e não vai ter problema nenhum em relação a isso. O projeto do Verbo é um projeto extremamente interessante, né? Como eu disse para vocês, a gente já está, claro, eu que estou envolvido com isso, né? Eu trabalho nisso há um bom tempo. Nós participamos juntos da feira dos concursos que teve, feira da aprovação, que teve uns 2 anos atrás, com os diretores, com a Stephanie, foi por isso que acabaram me chamando agora para conversar um pouquinho com vocês. A minha pretensão em nenhum momento foi trazer soluções mágicas, mas poder dar para vocês condições melhores da questão emocional, para que vocês possam chegar lá e dar o melhor de vocês. A gente sabe que dificilmente nós vamos acertar as 80 questões. Seria muito legal se a gente pudesse, né? Mas, se a gente puder acertar as 40, 41, 42, já está de bom tamanho. E para isso, eu tenho que estar nesse equilíbrio que eu preciso estar. Tá? Então, deixei aberto de novo para a questão das perguntas, para vocês poderem ir para casa e descansar, né? Nesse momento, que é importante. Se alguém disser eu não vou para casa descansar, nós vamos brigar, né? Então fiquem tranquilos, procurem descansar realmente hoje, né? Para poder absorver o dia inteiro de aula que vocês tiveram. Tem lá na livraria, se vocês quiserem, o material que eu reuni ao longo desse tempo todo, se transformou num livro que se chama Concursos Faça Sem Medo, da editora As Artes e Ofício, onde eu trabalho essa questão muito da psicologia cognitivo-comportamental, que é a mudança de pensamento e de comportamento para que você possa atingir aquilo que você está buscando. Isso é fundamental ao longo de um tempo. Mas esses exercícios básicos em relação à ansiedade, se vocês fizerem, eu garanto para vocês que vocês vão se tranquilizar e vão poder pensar. Um detalhezinho que eu não falei.
as pessoas às vezes se pegam ao branco, né? Me deu o famoso branco. Branco e esquecimento. Qual é a diferença? Quem sabe? Branco? Tu lembra, né? Tu sai naquele momento de estresse, muitas vezes tu sai da porta e tu lembrou, tá aqui. Esquecimento tu não sabe, tu tem que ir lá pegar o livro e buscar o conhecimento. Então, deu branco? Pula a questão. Vai para a próxima. Espera para que o cérebro volte a funcionar, a emoção volte a se tranquilizar, o raciocínio volte lentamente para você responder. Não fica naquela, mas eu preciso me lembrar, mas eu preciso me lembrar. Quanto mais vocês ficarem assim, mais difícil vai ser para vocês lembrarem. Relaxem. Se vocês sabem, tá lá naquela página tal, na linha tal, eu pintei de amarelo, eu me lembro, não sei, mas o que está escrito? Não sei. Sabe? Se você se lembra desses detalhes, você vai saber o resto. Se tranquilize para poder fazer o pensamento rodar e voltar ao normal de novo. Sigo a ordem da prova ou vou fazendo as matérias que eu mais domino com mais gosto? Como tu achar melhor. O negócio naquele momento é tu te sentir segura com a prova. Né? Se você pegar a ética hoje, no final da tarde, ou amanhã de manhã e chegar lá e fazer, chega lá, faz as primeiras de ética, libera a sua cabeça com as perguntas de ética e vai para a prova da forma que você quiser. Não tem assim, ó, isso é de cada um. Tem pessoas que começam de trás para frente para trás, vão pulando, vai de cada um. Né? Tem que fazer. Não, tu vai fazer para o teu resultado. E aquilo que de repente é legal para ti, pode não ser legal para o outro, ou seja, cada um vai construindo a sua prova naquele momento. Tá? Queria deixar o convite para vocês, toda primeira terça-feira do mês tem um evento que acontece na Livraria Saraiva, que se chama Encontro com o Concurseiro, já estamos no 4º ano. Agora dia 5 de junho, ele é um projeto que foi construído por mim e por alguns colegas. Vai estar falando a Luciana, que é uma educadora física, que vai falar como o exercício físico pode ajudar vocês na questão de melhoria de memória, né? Que são os últimos estudos da neurociência que falam sobre a questão da importância do exercício físico na melhoria do processo de cognição, de pensamento e de memória. Então, toda a primeira terça-feira do mês, se vocês quiserem chegar lá, a partir das 7h30 da noite, na Saraiva do Praia de Belas, dia 5 nós vamos estar lá. Obrigado pela atenção de vocês, por vocês terem ficado aqui até esse final e espero do fundo do meu coração que eu possa de alguma forma ter ajudado todos vocês a pelo menos estarem um pouco mais tranquilos amanhã na prova. A minha pretensão, eu volto a dizer, não é trazer pílulas mágicas, mas sim poder dar subsídios reais para que vocês possam modificar e fazer uma boa prova. Valeu, gente. Obrigado.